Fala pessoal, professor Gessé falando aqui. Trago uma aplicação para vocês do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica de São Paulo. E ele diz o seguinte: considere as informações seguintes, todas relativas à temperatura de 25 graus Celsius. Então ele já te deu a temperatura constante, isso é legal, porque você consegue analisar aqui as constantes de equilíbrio. Ele traz aqui 3 equilíbrios iônicos, né? Referente ao íon amônio, o ácido nitroso e a hidroxila. Tá? E ele fala assim, ó, examinando essas informações, alunos fizeram as seguintes afirmações. Tem aqui 5 afirmações, a gente vai julgar essas afirmações aqui, tá bom? Ao decorrer da questão. Então ele fala o seguinte: a hidroxila, né, o OH-, é um ácido muitíssimo fraco. Então a hidroxila está nesse equilíbrio aqui, né, o equilíbrio do item 3. Hidroxila em equilíbrio com H+, e OH-. Se tu for analisar, né, ela forma H+, e um ânion. Como é o único ânion que tu tem um H+, para arrênios, né, isso daqui é um ácido, né, o OH- é um ácido. Às vezes a gente fica preso, sendo que o ácido é sempre aquela formulazinha, né, que começa com H, tipo o ácido aqui do item 2, mas nem sempre é assim. Então você também pode até aplicar os ácidos de Bronsted, né, mas no caso aqui seria o de arrênios mesmo, né, formando H+. Tranquilo? Então isso aqui se comporta como um ácido sim, ele está em meio aquoso, né, e formou H+. Então formando H+, no produto é ácido de arrênios. Então eu tenho aqui o Kc dele, né? Pelo Kc eu vejo que é 10 elevado a menos 36, então é um número muito pequeno, tá? E no item 1 ele fala: a hidroxila é um ácido muitíssimo fraco, tá? Como é que eu vou analisar essa constante? Então eu sei que a constante de equilíbrio, né, o Kc, tá bom? Ela é a concentração dos meus produtos, tá bom? Dividido pela minha concentração dos meus reagentes, como a gente estudou, tá? Lá no equilíbrio químico. E é dessa forma que eu vou analisar se esse ácido aqui em questão, ele é muitíssimo fraco, tá? Eu vejo que esse valor é muito pequeno. Então, para que esse valor seja muito pequeno, né, matematicamente eu entendo que a concentração do meu produto é um valor muito menor do que o valor da concentração dos meus reagentes, porque eu tendo um valor menor aqui em cima dividido por um valor muito grande aqui embaixo, eu vou ter um número pequeno, né? Caso contrário, se fosse um número muito grande, seria um número maior aqui e um número menor aqui embaixo. Então, quando esse valor é pequeno, né, galera, esse valor é menor, bem menor que 1, tá? Então, eu entendo que eu tenho menos produtos, né? A concentração dos meus produtos é menor, tá bom? Então, dependendo do valor do Kc, eu entendo que nessa situação, nesse item, né, que a concentração dos meus produtos é pequena em relação à concentração dos meus reagentes. Então, a concentração de H+ e de O2- no equilíbrio é menor do que a dos meus reagentes aqui. Então, eu tenho pouquíssimos íons em solução. Isso quer dizer o quê? Quando um ácido forma pouquíssimos íons em solução, isso diz que ele é fraco. Então, como esse número é muito pequeno, o OH-, que é a hidroxila, é um ácido muitíssimo fraco. Então, isso é verdade, tá bom? Vamos para o item 2. O ânion NO2-, tá? É a base conjugada do HNO2. Então, a gente lembra de base conjugada da teoria de Bronsted-Lewis, né? Vamos analisar aqui o item 2. Então, eu tenho um ácido, tá bom? Em meio aquoso, ele forma H+, ou H3O+, no caso, ele colocou só H+, aqui, mais NO2-. Então, no caso aqui, se eu fosse analisar, né, direitinho, ficaria NO2 mais água, que é em meio aquoso, que está lá na equação, formando H3O+, mais NO2-, tá? Então, esse cara aqui é o que vai gerar o íon H+. Esse íon H+, ele migra aqui para a água, né, galera? Processo de ionização e forma um H3O+. Então, esse está doando e a água recebe formando H+. Esse H3O+, melhor dizendo, né? Simplificadamente, ele é chamado de H+. Por isso que aqui na equação ele colocou H+. Ó. Então, esse cara aqui é o ácido, tá? Essa daqui é a minha base. Tranquilo? Então, um ácido, né, ele forma aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, a sua base conjugada, tá bom? Eu tenho aqui HNO2 e o NO2-.
Qual a diferença dos dois? A diferença dos dois é um hidrogênio. Um par conjugado é isso. Aqui eu tenho um ácido e eu tenho uma base conjugada. E a diferença entre os dois é um hidrogênio. Então é verdade eu dizer que o ânion NO2- é a base conjugada do ácido nitroso. Tranquilo? Então isso é verdade. Assim como a água aqui, ó, é a base, certo? Ela funciona como base. E aqui o íon hidrônio, H3O+, ele seria o meu ácido conjugado, né? Se no caso ele perguntasse isso. Tranquilo? Esse é meu ácido conjugado. Isso eu vejo pela teoria de Bronsted-Lawrence. Tranquilo? Se você tem dificuldade nisso, a gente tem aula disponível sobre esse tema. Item 3, ele fala o seguinte: HNO2 é o ácido conjugado da base NO2-. A gente acabou de ver, né? Esse é o ácido gerando a sua base conjugada. Então, esse é o ácido conjugado, né? Eles são um par conjugado, eles dois. Então, esse cara aqui é o meu ácido, como a gente viu aqui em cima, e essa é a base. É o contrário, né, galera, do item 2. Então, ele fala só afirmando o que a gente tinha acabado de falar. O OH-, tá? A cousa aqui que ele falou, é um ácido mais fraco do que o HNO2. Como é que eu analiso isso? Pela constante de equilíbrio. Então eu tenho aqui o OH- e o ácido nitroso, HNO2. Esse valor aqui é 10 a menos 36 e esse valor aqui é 10 a menos 4. Então esse valor aqui é muito menor. Então o valor de Kc do HNO2 é maior, tá, do que o da hidroxila aqui embaixo. Esse valor de cima é maior, né? Quanto mais negativo esse número aqui em cima, matematicamente ele é menor. Então, portanto, esse cara aqui que tem o Kc maior, ele é mais forte. Então, é verdade eu dizer que a hidroxila, né, é mais fraco do que o HNO2, porque eu sei que esse cara aqui é mais forte por conta da constante de equilíbrio. Se você for analisar, né, entre os dois ácidos, quem tiver a maior constante de equilíbrio, maior vai ser o mais forte vai ser o ácido, tá bom? Mais ionizado ele vai estar em solução, justamente por essa relação aqui, né, produto reagente. Como esse valor aqui é maior, esse número aqui de cima ele tende a ser maior, então eu tenho mais íons presentes, né, que é dos meus produtos da reação. Então é verdade, a gente vai para o último item, ó. O O2- é a base mais forte do que o NO2. Galera, o valor de Kc do O2 que está aqui, né? Ele tá dizendo, isso aqui é uma base conjugada. Aqui também é uma base conjugada. Então é verdade eu dizer isso. Muita gente ficou se enganando aí, pensando que isso não seria base, mas é base sim, é a base conjugada, tá bom? O valor de Kc do O2-, tá? Ele é menor do que o do NO2-, né? Do O2- do que do NO2- aqui em cima. Então, portanto, é a base mais forte, tá? Justamente porque um ácido de Bronsted, né? Quando um ácido é forte, a gente viu que esse cara é mais forte do que esse, ele gera uma base fraca. Quando o ácido é fraco, ele gera uma base forte, tá bom? Nunca se esqueça disso. Pela teoria de Bronsted, né? Um ácido forte gera uma base fraca. Um ácido fraco gera uma base forte. Então é verdade eu dizer que o O2- é uma base mais forte do que o NO2. Tranquilo? Então todos os itens é verdade, se não me engano, o item que favorece essa questão aí é o item A, tá bom? É bem legal, ele aborda de forma bem ampla a teoria de Bronsted-Lawrence, também juntamente com a de Arrhenius. Então a análise da constante de equilíbrio, né, pessoal? E aí traz tipo uma revisão muito boa sobre esse tema. Muito boa essa questão, maravilhosa. A gente fica por aqui e até a próxima aplicação.